Sistema operacional Linux. Meu nome é Fábio e eu sou seu professor de informática. Bora pra cima? Como é que tá os estudos? Tá dando certo? Já começou a fazer simulado? E os treinos? Já tá bancando TAF? Para passar numa prova como essa, ficar num TAF. Então qual é o bizu, professor? Boxcave 26. Se você não estiver bancando ainda o TAF, entre em contato lá com o Dalmo, que aí vai dar certo, beleza? Você lá vai ter um treinamento de alto rendimento. Com certeza você vai estar apto a qualquer TAF. Linux. O que a banca quer sobre Linux? Estrutura de diretórios e arquivos, permissões de acesso, ocultação e localização de arquivos, uso básico de linha de comandos, que no caso do Linux é o bash. Beleza? Então a gente já inicia aqui de voadora no meio dos peitos. E dá uma olhada aí nessa questão. Ó. FGV, PC Minas Gerais, que ocorreu em 2025, em janeiro de 2025. Pausa o vídeo e tente resolvê-la. E agora nós vamos resolvê-las juntos. Resolvê-las juntos. É o seguinte, ó. No sistema Linux, as permissões de arquivo são controladas por bits, associados ao proprietário, grupo e outros usuários. Considere que um arquivo possui as seguintes permissões. Aí vem esse código. O que vem a ser esse código? É o seguinte. Você vai separar aqui grupos. Ó. A primeira divisão aqui quer dizer que isso aqui é um arquivo. Esse traço significa que isso se trata de um arquivo. Se fosse um D, era um diretório, uma pasta. Aí você separa de 3 em 3. Ó. RWX. Aí tem que se repetir. RWX. RWX. O que não tem só um traço, é porque é a permissão que ele não tem. Quem não tem? O usuário, o grupo do usuário e o outros. Pronto. Isso que significa. Ó. O R, read, ler. O write, escrever. Executable, que é executar. Então, ó, o dono, o usuário, ele tem todas as permissões. Ler, escrever, executar. O grupo, ele tem apenas a permissão aqui, ó, de ler e executar. Não tem a permissão de gravar. Por isso que ele vê esse traço, ó. O outros tem a permissão aqui, ó, de ler, mas ele não pode, ó, gravar nem executar. Beleza? Sabendo disso, vamos para as alternativas, né? Assinale a opção que descreve corretamente os níveis de acesso atribuído a diferentes categorias de usuário para este arquivo. Bom, o proprietário pode executar e modificar o arquivo, enquanto o grupo tem permissão apenas de ler. Correto. Beleza? Ó. O usuário ele tem todas as permissões. Quer dizer, errado, né? O proprietário ele pode executar e modificar o arquivo, enquanto o grupo tem permissão apenas de ler. Isso aqui deixou a questão errada. Beleza? Porque o grupo ele tem permissão também de executar. Tá aqui, ó. Beleza? O grupo tem permissão para executar o arquivo, mas não pode modificá-lo ou lê-lo. O grupo ele pode ler o arquivo. Tá aqui, ó. É o R. Beleza? Então, isso aqui deixou a alternativa errada. Outros usuários têm permissão de leitura, mas não pode executar ou modificar o arquivo. Correto. O outros, ele está falando aqui, ó, do outros. O outros, ele pode apenas ler
o arquivo. Aqui. Só tem o R. Não tem o W nem o X. Beleza? Então, alternativa correta, letra C. Então, nós dividimos em duas partes Linux. Tem Linux 1, que é essa daqui, nós vamos ver toda a base de Linux. E na parte 2, nós vamos bater nessa tecla de permissões e mudança de permissões. Vou falar um pouco também sobre ocultação de arquivos em Linux 2. Agora nós vamos ver toda a parte estrutural de Linux. Tudo que cai em Linux vai estar aqui nessa aula. E nós vamos bater nessa parte de permissões e ocultação de arquivos em Linux 2. Não deixe de assistir, beleza? Conceito de GNU Linux. Linux é um sistema operacional livre. Então ele é um sistema, é um conjunto de partes que formam o sistema operacional. Ele é livre, ele possui o código-fonte aberto, possui as 4 liberdades. Você tem as liberdades de executar, estudar, modificar e distribuir. Enquanto que o Windows, ele é um software proprietário. Você tem que pagar pela licença e você não tem liberdade de distribuir. É só para você usar, beleza? Aí Linux tem as 4 liberdades. Ele tem o código-fonte aberto, beleza? É uma família de sistemas operacionais de código aberto, baseado no kernel Linux, que foi criado por Linus Torvalds em 1991. Ele funciona como um sistema operacional completo, geralmente empacotado em uma distribuição que inclui o kernel e o software de sistema, para criar um sistema operacional funcional. Beleza? Então aqui é só para contextualizar, né? É um pouco da história. Esse cara aí, Richard Stallman, juntamente com o Linus Torvalds, eles juntaram 2 projetos para formar o Linux. Por isso que ele também é conhecido como GNU Linux. Richard, ele criou o projeto GNU, que era para criar um software e aplicativos de forma gratuita, de forma aberta, né? De código-fonte aberto. Então ele criou essa fundação, criou a licença GPL. Ele criou essa fundação de software livre, free. Beleza? É a FSF. Então ele começou a criar um sistema operacional, vários sistemas para ser compatível com Unix, com um sistema operacional antes de Linux. Paralelo a isso, o Linus Torvalds, ele começou a criar também um sistema operacional. Então ele já tinha criado o núcleo e Richard tinha criado todos os outros softwares, né? Para software de sistema operacional. Então, juntando o útil ao agradável, né? Juntando o projeto de Richard com Linux, formou GNU Linux. Por isso que algumas vezes você vai ver esse nome GNU Linux. É o mesmo sistema operacional Linux, beleza? Então, estes são os responsáveis pela criação, né? É o projeto do Linux, junto com o projeto do Richard, formou o sistema operacional Linux, GNU Linux. Então aqui nós vamos ver como que se dá a interação do usuário com o computador, né? Do usuário com o sistema operacional. Como eu falei, o sistema operacional ele é um conjunto de partes, né? A banca ela gosta de cobrar sobre o que é shell e kernel. Então você frisa esse conceito de shell e kernel. O que vem a ser o shell? O shell é o interpretador de comandos. Ele pode ser via gráfico ou linha de comandos. Beleza? Então shell, interpretador de comandos. Que pode vir via shell, que pode vir via gráfico ou linha de comandos. Linha de comandos, você utiliza o terminal bash. O que vem a ser o kernel? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é o sistema operacional propriamente dito. É ele que vai gerenciar os recursos. Então, o kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele que gerencia os recursos.
Então, como que dá essa interação com o sistema? O usuário, ele vai ou via linha de comandos, ou via gráfico, interagir com o sistema operacional. E quem vai interpretar vai ser o shell. Aí ele comunica com o kernel, que vai comunicar, gerenciar os recursos de hardware. Beleza? O usuário também pode interagir através de aplicativos instalados no sistema operacional. Esses aplicativos vão dialogar com o System Calls, vai dialogar com o kernel, e o kernel vai gerenciar os recursos. Tranquilo? Então, para bater na tecla, né, para fixar, qual é a função do sistema operacional? Gerenciar. Ele é uma interface entre o usuário e o computador. Beleza? Gerencia os softwares e aplicativos, gerenciar os processos, gerenciar os recursos físicos, gerenciar o sistema de arquivo. Então, ele é essa interface entre o usuário e o computador. Então, quais são as características do Linux? Geralmente são perguntas simples que a banca faz, né? Então você tem que simplesmente saber que ele é um software livre, possui as 4 liberdades, tem um código-fonte aberto. Quais são as liberdades? Executar, estudar, modificar e distribuir. Tranquilo? Você tem que saber que ele é multitarefa, multiusuário, multisseção e multiplataforma. Que vem a ser cada uma delas? Multitarefa porque ele realiza várias tarefas ao mesmo tempo. Você pode estar ali digitando um texto, escutando uma música, tranquilo? Multiusuário, você pode cadastrar vários usuários e não vai ter interferência. Por isso também ele é multisseção. Ele consegue gerenciar cada usuário, inclusive de forma remota. Beleza? Multiplataforma. O Linux ele não foi feito apenas para computador. Por exemplo, o Android ele tem o seu núcleo Linux. Ele tem um núcleo Linux. Então, o Linux ele foi feito para rodar em diferentes hardware. Tranquilo? Por isso ele é multiplataforma. Preemptivo. Preemptivo ele é relativo a multitarefa. Ele consegue iniciar e encerrar tarefas. Tranquilo? Monolítico. Ele é monolítico porque as coisas acontecem ali junto com o núcleo. Então isso deixa o sistema estável e mais rápido. Tranquilo? Sistema de arquivos é o EXIT. Como tem várias distribuições, tem outro sistema de arquivo, mas geralmente é cobrado é o EXIT. E o que vem ser o sistema de arquivo? O sistema de arquivo ele serve para gerenciar ali a questão dos arquivos no HD. Então ele guarda o arquivo, de repente quando ele for precisar ele tem que saber onde é que está aquele arquivo. Quando modifica o arquivo, ele guarda aquelas informações. São dados sobre dados. Então ele vai guardando dados do arquivo. Onde está o tamanho. Tranquilo? Nome de arquivo. Você pode salvar pastas de arquivo com até 255 caracteres. Nomear os arquivos, pastas ou arquivo com até 255 caracteres. O Linux é case sensitivo. O que vem a ser isso? Ele diferencia letra maiúscula de minúscula. Quando você for nomear um arquivo ou uma pasta, você pode salvar um arquivo lá com o nome informática, com letra maiúscula. Outro arquivo você pode salvar com letra minúscula, mesmo nome, informática. O que não é possível em Windows. Ele não é case sensitivo, o Windows. Tranquilo? Linux é case sensitivo. Suporte a monitor touchscreen, suporte a autenticação biométrica. Agora essa parte aqui é muito importante, por isso eu coloquei destacada. Já tem sido questão de prova, então é importante você segurar essa informação. Gerenciador de boot. No Linux nós temos o Lilo ou Grub. Quando o cara está lá construindo o seu sistema operacional, ele escolhe um desses dois e coloca lá para iniciar o sistema, ou Lilo ou Grub. Tranquilo? Ele possibilita também, quando você for inicializar, se você tiver
dois sistemas operacionais instalados num computador, o que é possível, mas em partições diferentes, não pode instalar na mesma partição. Tem que ser em partições diferentes, porque ele tem sistema de arquivo diferente, então, partição diferente. O Linux Grupo, eles vão te dar essa opção na hora que você iniciar lá o boot, aí você vai ter essa possibilidade de escolher entre Linux ou Windows. Posso ter instalado na mesma partição Linux e Windows? Não. Mas você pode instalar um dos dois de forma virtual ter o outro. Tranquilo? O ambiente de trabalho, nós temos interface gráfica do usuário ou interface de linha de comando. A interface gráfica pode ser KDE, GNOME, Blackbox e XFCE. Já foi questão de prova, geralmente é mais cobrado aí KDE, GNOME, Blackbox. KDE, GNOME, Blackbox. Interface de linha de comando é o Bash. Geralmente é cobrado o Bash, mas nós temos também ZSH, KSH, CSH, SH. Explorador de arquivos. Por exemplo, lá em Windows nós temos explorador de arquivos. Windows Explorer. Geralmente é o nome do Windows mesmo, entendeu? Por isso que não é cobrado. Geralmente não é cobrado em Windows. Como nós temos várias distribuições Linux, aí cada um tem uma particularidade, a banca gosta de explorar. Então, o explorador de arquivos do Linux pode ser o Dolphin, Nautilus, Conqueror. Tranquilo? Caracteres que você não pode usar em nomes de arquivos e pastas. A barra normal. Por quê? Porque o sistema já utiliza. Justamente para separar diretórios. Separar diretórios. É utilizada a barra normal. Aí observação que lá em Windows nós temos 9 caracteres que não pode ser utilizado, inclusive a barra. Nenhuma das barras, a barra normal, a barra invertida e a barra vertical, né? Porque o sistema usa. Então aqui em Linux nós não podemos usar apenas 2 caracteres, que é a barra e o nulo. O nulo é essa barra invertida com 0. Beleza? Então, o sistema já usa esses recursos. Observação. O ponto final. O ponto final, eu vou frisar sobre ele lá na parte 2 de Linux. Então, você não pode perder essa aula. E lá eu vou falar de arquivos ocultos. Mas aqui, para deixar logo bem claro, se você for nomear uma pasta ou um arquivo e iniciar pelo ponto, como está aqui, ó, ponto, arquivo, aqui é um documento do Word, ó, DocX, essa extensão é do Word, DocX. Iniciou pelo ponto, apertou o Enter, o documento vai sumir, vai ficar oculto. Na parte 2 eu vou frisar melhor sobre isso, beleza? Aqui nós temos algumas distribuições Linux, que é conhecida como distros. Então, nós temos aqui, ó, Mandriva, SUSE, Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, entre muitas outras distribuições. Beleza? No Brasil nós temos algumas, né? Nós temos aqui, ó, Big Linux, TROS, TigerOS e algumas que foram descontinuadas, né? Deixaram de receber atualizações. Conectiva, Purmin, do zero, tranquilo? Contas de usuário, nós temos o usuário comum e o superusuário. O usuário comum, ele tem algumas restrições. E o superusuário, ele tem todos os privilégios. Ele também é conhecido como usuário root. É o usuário administrador, tranquilo? Quando você estiver lá em linha de comandos, o símbolo que aparece para o usuário comum é o cifrão. E para o administrador, usuário root ou superusuário, vai ser o hashtag, né? Cerquilha, né? Então, nós temos aqui a estrutura de diretório. Então, agora aqui você tem uma atenção total, né? Porque nós vamos falar agora sobre a estrutura de diretório e isso tem se repetido em algumas questões de concurso. Tranquilo? Então, a primeira estrutura que nós vamos falar é a barra. Essa estrutura de diretório não é você que cria.
quando você instala o sistema operacional, já vem essa estrutura de diretórios. Porque, como eu falei, você não pode salvar o arquivo usando essa barra, porque o sistema já usa. Inclusive, esses diretórios aqui que eu vou falar agora, beleza? Então, essa barra, a barra normal, o sistema usa como um diretório raiz. É como se fosse lá no sistema operacional Windows, C2 pontos, né? Que é o diretório raiz, C2 pontos. E barra inclinada. Aí você pega esse bizu. Tem até esse bizuzinho aqui para você não esquecer, ó. Por exemplo, né? A barra normal e a barra invertida. A barra normal você usa em Linux. Aí só você fazer esse Lzinho aqui, ó, para lembrar, né? Linux. Barra normal. E a barra invertida, tá aqui a barra invertida. Aí você lembra, ó, que é o Windows. Beleza? Só para de repente der o brancão, basta lembrar do nome, ó. O Windows tá aqui, ó, barra invertida, né? Barra invertida. E Linux é a barra normal. Então o diretório raiz do Linux utiliza essa barra normal, beleza? Barra normal, diretório raiz do Linux. Barra home, guarda o diretório do usuário comum. Pode ser questão de prova, é tipo assim. Você pergunta lá o que é esse barra home. É um diretório que guarda arquivos do usuário comum. Se você tiver como usuário root, superusuário, aí vai guardar nessa pasta barra root. Barra boot armazena arquivos de inicialização do sistema. Então não é interessante estar mexendo nesse diretório, porque pode dar pau no sistema, tranquilo? Dev contém arquivos que representam dispositivo de hardware. Por exemplo, você vai instalar lá o driver da impressora e vai para essa pasta, tranquilo? Lib contém bibliotecas essenciais usadas para comandos do sistema. Bin contém comandos essenciais para todos os usuários. SBIN, comandos administrativos, né, do superusuário, do usuário root, usado especialmente pelo root. Tranquilo? Barra TMP, diretório de arquivos temporários, que são apagados com frequência. Então, quando você está utilizando a internet, às vezes tem a questão de arquivos temporários, vai para essa pasta. Mas quando você reinicia o sistema, esses arquivos são apagados, tranquilo? Barra USR, armazena programas instalados, bibliotecas e arquivos do usuário. OPT, no caso esse USR, é como se fosse o programa de arquivos lá do Windows, tranquilo? Quando você instala aplicativos, principalmente aplicativos do próprio sistema, você vai encontrar esses arquivos lá. Agora o OPT armazena pacotes de software adicionais ou de terceiro. Então, o aplicativo ali de seu interesse geralmente vai para esse diretório barra OPT. Barra etc armazena arquivos, configurações de sistema. Beleza? Pronto, agora eu vou chamar a atenção mais uma vez. Porque aqui nós vamos ver alguns comandos para ser utilizado lá no bash, linha de comando, tranquilo? Principais comandos do terminal, bash. Ah, mas a gente nem usa mais, já é coisa do passado, né? A banca ela gosta de cobrar, justamente para dar essa importância, para você entender, porque ainda hoje é muito importante, muito utilizado a linha de comandos, principalmente para quem mexe com sistemas, com rede, tranquilo? De repente você quer saber quantos computadores tem conectado na rede, você digita um comando lá, ele dá.
Você quer saber o IP da máquina? Digita um comando e ele mostra lá o IP, tranquilo? E assim outras informações que você pouparia muito tempo com apenas alguns comandos. Beleza? Então por isso que a banca ela quer frisar essa importância do bash. Lá em sistema operacional Windows é o prompt de comando CMD ou PowerShell. Beleza? Então vamos voltar aqui para o Linux. Então a banca geralmente ela cobra comandos mais simples. Quais são esses comandos? pwd mostra o diretório atual. Então quando você está lá, você quer saber qual é o diretório que você está, você digita o comando pwd. Aí ele detalha lá qual é o diretório, o nome da pasta que você. Aí a banca gosta de cobrar muito esses dois. Ó. Aí tem o PSWD, porque são parecidos. O PSWD troca a senha de usuário. Cuidado para não confundir, porque às vezes também ela bota password. Aí não, é PSWD. Troca a senha do usuário. mkdir cria diretório, pastas. mkdir, você digitou mkdir de um nome, você cria aquela pasta, você cria aquele diretório. Né? mkdir informática, você cria uma pasta de informática, tranquilo? rm, remove arquivos e diretórios. rmdir, remove diretórios vazios. mv, serve para mover e renomear pastas e arquivos. Então aqui, ó, observação, e o mv. Tanto você pode mover como de diretório, né? Como você pode também usar para renomear. cp, copiar arquivos ao diretório. cd, muda de diretório. cat, exibe o conteúdo de arquivo. Essa parte também é muito importante. Geralmente tem caído em prova. ls, lista arquivos e pasta do diretório atual. Você está lá, uma pasta lá, listar o que tem dentro daquela pasta, você digita o comando ls e ele lista. Quer listar com detalhes, ls-l. Clicou enter, aí ele vai dizer lá cada arquivo que tem e ao lado vai ter as permissões dele, qual é o dono dele, qual é o grupo que ele pertence, o tamanho, a data de modificação e o nome. E o ls-a. Muitas vezes aparecem questões justamente com esse comando ls-l. Aí ele diz que aparece os arquivos ocultos. Não, para aparecer arquivos ocultos, você tem que digitar ls-a, porque ali vai listar os arquivos, inclusive os ocultos. Beleza? Quais são os arquivos ocultos que vai estar descrito ali? São os que inicializam pelo ponto. Eu vou falar melhor sobre isso no Windows Parte 2, beleza? Ping, testa conectividade com algum host. São testes de rede, tranquilo? If config, o que lá em Windows é ipconfig. Em Linux, if config. Mostra informações de rede como IP e máscara interface. Shutdown, desliga ou reinicia o sistema. É um comando para você desligar ou reiniciar o sistema. Shutdown. Sudo, executa comando com permissão de superusuário. Então, se você tiver na conta de usuário comum, quiser usar um comando com privilégios de root superusuário, você digita lá, por exemplo, mudar uma senha. Você digita sudo pswd e a nova senha. Clicou enter, você utilizou o comando de superusuário, tranquilo? chmod. chmod serve para alterar permissões. Como naquela primeira questão que a gente resolveu no início, ali é uma questão de permissões, mostrou ali a permissão. O chmod muda aquela permissão. Inclusive, esse ano caiu uma questão sobre chmod na Polícia Federal. Então, em Linux 2, não deixe de assistir essa aula, nós vamos bater nessa tecla. Permissões e mudança de permissões. Tranquilo? Então aqui, né, a gente encerra essa aula. Não deixe de assistir Linux 2.
A aula tá padrão e bola pra frente, né? Vamos estudar e vamos treinar, né? Box Cave 26, beleza? Bora pra cima.